Olá, pessoal. Eu me chamo Laís Resch, eu sou biomédica e mestranda em neurociências pela Universidade Federal do Pará. E junto com o Bruno Eduardo, nós vamos estar ensinando vocês um pouco mais sobre a neuroanatomia, conteúdo este que será cobrado na prova da 7ª Olimpíada Paraense de Neurociências, desenvolvida pela Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento da UFPA. Sistematizando um pouco do que será dado na aula de hoje, a gente vai dividir essa aula em 3 tópicos. O primeiro, a gente vai abordar um pouco do telencéfalo, o que é, quais são as estruturas envolvidas, núcleos da base, o que significa e as suas subestruturas, e um pouco de técnica de diagnóstico por imagem para verificar essas anatomias. Bom, iniciando com a anatomia do telencéfalo, o telencéfalo é a maior região do encéfalo e é composta por essa região mais externa que a gente verifica aqui, certo? Falando um pouco da descrição dessa estrutura, a gente consegue verificar que ela apresenta como se fossem ramificações que nós chamamos de sulcos. E são como se fossem depressões, certo? E a gente consegue ver que ela apresenta como se fossem saliências, né? Essas regiões, elas são mais gordinhas. E nós dizemos que esses são os giros. Então, no caso, o telencéfalo, ele apresenta sulcos, que seriam essas ramificações, essas depressões, e os giros, que seriam essas saliências, certo? Isso fala um pouco sobre a evolução. No caso, nós temos uma grande área desse sistema nervoso. E essa grande área, se ela ficasse disposta de uma forma plana, nós teríamos uma cabeça gigantesca e certamente nós não conseguiríamos nem andar. Então, no caso, esses sulcos e esses giros foram formas de adaptação para compactar esse cérebro de tamanha complexidade. Então, se nós pegamos os mamíferos menores, como por exemplo ratos e camundongos, eles são lisencéfalos. O que isso quer dizer? Eles não apresentam esses giros e esses sulcos. Nós, no caso, por apresentarmos esses giros nesses sulcos, nós somos girencéfalos. Isso porque nós temos mais áreas, apesar de estarem compactas, mas elas são mais áreas, logo o nosso cérebro ele é mais complexo. Ainda falando sobre telencéfalo, aqui a gente consegue ver duas visões dessa estrutura. Uma visão mais superior, vista de cima, certo? Aqui, onde nós vemos que essa estrutura ela se divide por meio dessa fissura, chamada de fissura longitudinal, em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Tudo bem? E se nós verificarmos de uma parte mais na base, ou seja, mais inferior, nós conseguiríamos ver essa estrutura aqui, onde nós conseguimos verificar o nosso telencéfalo e entre outras estruturas, como o cerebelo, o tronco encefálico, que nós vamos ver mais adiante. Então, aqui, novamente, é outra visão do telencéfalo, porém agora uma visão sagital barra medial, certo? Então, aqui você está vendo o telencéfalo de uma forma lateral, tudo bem? Então, aqui nós vemos a estrutura do telencéfalo, essa grande massa com sulcos e giros, né? E a gente consegue perceber uma estrutura como se fosse um C, certo? E esse C, essa estrutura, ela é chamada de corpo caloso. O corpo caloso, ele apresenta feixes de fibras, certo? Esses feixes de fibras, eles conseguem conectar um hemisfério ao outro.
A gente não viu que a fissura longitudinal divide o telencéfalo em hemisfério direito e esquerdo? Certo. Porém, esses hemisférios eles são conectados. Existe uma conexão interhemisférica através dos feixes de fibras que compõem esse corpo caloso. E a gente consegue verificar aqui, vendo a anatomia geral, que aqui é a região anterior, à frente do telencéfalo, e essa aqui é a região posterior, a costa do telencéfalo. Bom, gente, o telencéfalo ele é dividido em lóbulos cerebrais ou lobos cerebrais, certo? Então, aqui a gente está vendo a grande parte macro, certo? Mas se a gente conseguisse ver todas as conexões das células especializadas do sistema nervoso, que são os neurônios, a gente conseguia verificar que cada região é como se fosse responsável por alguma complexidade diferente. Então, dessa forma, se divide didaticamente em lóbulos. Então, inicialmente, a gente tem aqui, nessa parte mais anterior, em azul, o lóbulo frontal. Esse lóbulo frontal ele está muito relacionado à tomada de decisão, a estratégias, a abstração, a processamentos principalmente de cognição. Além disso, existe esse lóbulo em verde chamado de lóbulo parietal. Esse lóbulo parietal ele está relacionado a movimento, está relacionado a processamento de sensações, seja ele tato, seja dor, temperatura, pressão, entre outras. Existe também essa parte mais posterior, em vermelho, o lóbulo occipital. Ele está muito relacionado à visão. Existe além desses, o lóbulo em laranja, que é o lóbulo temporal. Ele está muito relacionado a processamento de memória, de linguagem e também a audição. Além disso, na parte interior, nós temos uma região de grande integração de funções, que seria a ínsula. Então, aqui a gente consegue verificar em 4 diferentes tipos de vistas o telencéfalo e seus lóbulos. Então, aqui a gente tem uma vista mais superior, uma vista inferior na base do telencéfalo. A gente tem uma vista medial, mais ou menos aqui no seio, vendo que divide a fissura longitudinal divide em eixo direito e esquerdo. A gente até vê aqui a região do corpo caloso, né? E a gente vê uma vista mais lateral. Então, a gente consegue verificar os lóbulos nessas vistas. Então, olha lá, o lóbulo frontal, que é aquele mais aqui à frente. Então, a gente consegue ver na vista superior, na inferior também, na medial e na lateral. Observe que na vista superior a gente vê um grande sulco dividindo o lóbulo frontal do lóbulo parietal, que vem logo em seguida. Então, esse lóbulo parietal ele está mais aqui nessa região, a gente consegue ver ele bastante na vista superior, mais ou menos na média e na lateral, porém na vista superior ele não é visto, até porque mais na base inferior nós vemos o lobo temporal, tá bom, pessoal? O lobo temporal. E mais lá na costa posterior, nós vemos o lobo occipital. Então, nós conseguimos verificar também o lóbulo occipital. E aqui na vista medial, nós vimos que existe um septo que divide, né? O lóbulo parietal do lóbulo temporal. Como nós falamos anteriormente, o telencéfalo ele apresenta uma característica principal, que é apresentar os sulcos, que são aquelas depressões, e os giros, que são as saliências. Então, a gente verifica aqui nessa imagem que existe, para cada giro e sulco, existe uma nomenclatura. Vamos se atentar principalmente
a algumas delas. Vamos lá. Então, primeiro, existe o sulco central. Esse sulco central, ele é localizado nessa região aqui. Além do sulco central, mais na região posterior, nós temos o sulco parieto-occipital. Além do sulco parieto-occipital, vamos se atentar também ao sulco lateral, certo? Então, através desses sulcos, nós conseguimos verificar aqueles lóbulos que nós classificamos. Então, aqui, o sulco central, ele delimita o lóbulo frontal, aquele lóbulo relacionado à cognição, estratégia, abstração e tomadas de decisões. Além disso, o sulco central parte o lóbulo frontal e o lóbulo parietal, que vem logo em seguida, aquele relacionado ao movimento, ao processamento de sensações, certo? Então, esse lóbulo parietal, ele vai mais ou menos até o sulco parieto-occipital. O próprio nome já diz. Então, o sulco parieto-occipital divide o lóbulo parietal do occipital, que vem logo em seguida, aquele relacionado ao processamento da nossa visão, certo? E o sulco central, o sulco temporal, esse aqui logo abaixo, ele consegue delimitar o lóbulo parietal, que fica acima, do lóbulo temporal, que fica logo abaixo. Agora, visualizando o encéfalo em uma vista mais medial, sagital, nós conseguimos verificar aquele mesmo sulco central, que divide em lóbulo frontal e parietal, e conseguimos verificar que tem uma estrutura aqui em formato de C. Essa estrutura, ela é chamada de giro do cíngulo, ou também chamado de giro supracaloso, porque está acima daquela estrutura que nós chamamos de corpo caloso. O giro do cíngulo, ele está muito relacionado a processamento de memória e emoção. Então, junto a outras estruturas, como o hipocampo, a amígdala, ele está relacionado ao sistema límbico. Correlacionando um pouco de anatomia do sistema nervoso à biologia celular especial do sistema nervoso, nós verificamos que na biologia celular existe uma célula especializada chamada de neurônio. O neurônio, ele apresenta o seu corpo celular e ele também apresenta a sua cauda, o seu axônio, certo? Então, até mesmo a coloração de cada região do telencéfalo, do encéfalo, a gente consegue verificar a disposição desses neurônios. Então, aqui nós conseguimos verificar em um corte, certo? Em um corte coronal frontal, que a gente tem uma substância cinzenta na parte mais externa a esse corte e uma substância branca na parte mais interna. A gente consegue até mesmo verificar em um corte humano real que isso é perceptível, certo? Então, aqui a gente consegue verificar que o corpo do neurônio está localizado na substância cinzenta, ou seja, mais externamente. E a região branca está localizado onde estaria todos os axônios, ou seja, aquela cauda do neurônio. E por que é branco? Porque está muito relacionado à bainha de mielina, aquela capa de gordura que envolve o axônio, garantindo aquela condução saltatória, rápida do neurônio. A gente consegue associar a uma brincadeira, na verdade, para a gente conseguir lembrar que a substância cinzenta é onde está o corpo e a substância branca é onde está o axônio. Então, pensem em um buquê de flores, certo? Então, no buquê a gente tem vários talos, certo? E esses talos é onde está todos os axônios juntos, onde seria a substância branca, e a flor, as pétalas, seriam o corpo,
onde está a substância cinzenta. Então, é como se fosse um buquê de flores. Claro que isso é só para a gente tentar memorizar essa ideia. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre os núcleos da base. Os núcleos da base são subestruturas que estão localizadas lá na base, no núcleo do nosso encéfalo. Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos verificar a partir de um plano coronal, tudo bem? Um plano frontal. E na imagem ao lado, nós vimos esses núcleos, essas subestruturas, de forma lateral, de forma sagital, tudo bem? Então, nós conseguimos ver, a partir dessa vista lateral, toda a extensão desses núcleos. Vale salientar que essas subestruturas, elas se comunicam entre si, como se fosse uma grande orquestra, certo? E o resultado dessa orquestra seria a função dos núcleos da base, que seria no processamento dos movimentos de uma forma geral. Se ocorrer algum tipo de desbalanço em qualquer dessas subestruturas, o conjunto da orquestra pode gerar o que nós chamamos de distúrbios do movimento, que são doenças relacionadas ao movimento, como, por exemplo, a doença de Parkinson, outro exemplo, a doença de Huntington, entre outros tipos de doenças neurodegenerativas relacionadas a esse núcleo. Tudo bem? Agora a gente vai destacar algumas subestruturas representantes dessa região. Então, aqui nós temos o núcleo caudado. Aqui nessa visão mais lateral, nós verificamos que é essa região em verde, que vai desde a cabeça até o seu corpo. É uma longa extensão. Existem também o putamen e o globo pálido, que eles estão justapostos, certo? E eles formam uma estrutura que nós chamamos de núcleo lentiforme. Essa estrutura aqui em azul. Porém, como nós estamos vendo aqui uma vista mais lateral, nesta imagem aqui, o que nós estamos vendo, na verdade, é apenas o putamen. Porém, na parte mais interior, em que nós não estamos visualizando nesta imagem, mas estamos visualizando aqui, nós conseguimos verificar duas regiões que são o globo pálido, tudo bem? E além deles, nós temos outras duas estruturas muito importantes nessa orquestra do movimento, que seria o núcleo subtalâmico e a substância negra. São duas subestruturas que funcionalmente estão associadas aos núcleos da base para o processamento das informações. Agora vamos falar um pouco de técnicas de aquisição de imagem não invasiva muito utilizadas para verificar a extensão dessa anatomia do sistema nervoso, certo? Para possíveis diagnósticos. Então, aqui a gente tem a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Então, a gente consegue verificar aqui visualmente que elas apresentam resoluções de imagem diferentes. E isso está muito relacionado ao tipo de aquisição dessas imagens, certo? Então, aqui na ressonância, a gente consegue verificar as suas estruturas, as complexidades, os detalhes dessas estruturas. Já na tomografia, a gente tem uma ênfase mais em detalhes, por exemplo, como o tecido ósseo, certo? Então, vamos verificar qual é o fundamento de aquisição da imagem de cada uma dessas técnicas. Então, inicialmente, a tomografia computadorizada, ela apresenta uma forma de exame mais rápido, de pronto atendimento. Então, muitas vezes é utilizado nos centros de urgência e emergência, principalmente em casos de traumatismo craniano ou de AVC, em que você precisa verificar o problema e solucionar rapidamente.
Então, no caso aqui, a gente tem uma sala de exames em que a gente tem um aparelho chamado de gantry, ou tomógrafo, certo? E esse aparelho, ele funciona por raios X, certo? Então, esse raio X, existe uma ampola aqui nessa região, dentro desse gantry, que emitido esse raio X, e esse raio X, ele vai lá passar pela nossa região de interesse. No caso, aqui vai ser a região do sistema nervoso. Então, aquele raio-x emitido, certa parte do raio-x vai ser absorvido e o que não for absorvido vai ser refletido. E essa parte refletida é a formação da imagem que nós conseguimos visualizar. Como lá no nosso sistema nervoso, cada região tem um tipo de tecido diferente, um tipo de composição tecidual diferente, elas apresentam reflexos de raio-x diferentes. Por isso que a imagem, a gente consegue visualizar de uma forma, de certa forma, detalhada, mas não tanto quanto a da ressonância magnética. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tomografia de crânio, certo? E qual é esse plano? É o plano transversal, certo? O plano horizontal que vai lá se movimentar ao longo do meu eixo superior-inferior. Então, olha lá, nós conseguimos visualizar aqui a região da caixa craniana e aqui a região do encéfalo, certo? E, no caso, esse exame ele foi feliz porque provavelmente é uma pessoa que sofreu traumatismo craniano, então você consegue ver aqui a região do tecido ósseo já invadindo a região do parênquima cerebral. Então, é um caso de urgência e emergência. Agora, falando um pouco mais da ressonância magnética, a ressonância magnética é um exame mais demorado e, por isso, ele é mais detalhista na composição dessa imagem. E nós vamos entender o porquê. Então, aqui é uma sala de exame bastante parecida com a da tomografia. Aqui o aparelho é chamado de magneto, certo? E esse magneto, diferente do raio-x, ele vai gerar um campo magnético para que o nosso corpo fique em harmonia com esse campo. Mais precisamente, os nossos prótons de hidrogênio. Então, a gente sabe que o nosso corpo ele é formado majoritariamente, cerca de 90%, por água, certo? E a fórmula química da água apresenta o hidrogênio. Então, a ideia é fazer com que esses prótons de hidrogênio entrem em ressonância, em harmonia com esse campo magnético gerado por esse carinha aqui. Então, às vezes a gente escuta aqueles ruídos durante o exame. E isso são pulsos de radiofrequência que eles emitem. Como os prótons de hidrogênio estão em ressonância, esses pulsos fazem com que eles se movimentem e relaxem novamente. Então, durante esse relaxamento desses prótons em ressonância, a gente consegue captar essa imagem de acordo com aquele próton relaxou em 80, em 90, em 180 graus. Então, com isso, a gente consegue definir aquela imagem muito bem. Então, aqui nós temos um exame de ressonância magnética em que a gente consegue identificar muito bem, até mesmo utilizando contrastes, né, um câncer muito invasivo que seria o glioblastoma. Então, aqui a gente consegue visualizar uma grande massa, certo? E essa massa, de certa forma, não é homogênea, então você consegue ver que ela é mais vascularizada na periferia e ela é mais maciça no interior. Então, você consegue visualizar em várias disposições. Então, aqui no eixo coronal, no eixo sagital, inclusive no eixo
transversal ou horizontal. O glioblastoma é um tipo de câncer, né, um tipo de tumor maligno, e muitas vezes as pessoas vão a óbito. Então, no caso aqui, a gente tem uma biópsia, provavelmente de uma pessoa que teve esse glioblastoma, e aqui a gente consegue verificar que a ideia dessa imagem é bastante condizente com a estrutura, dando diagnósticos mais detalhados do que a tomografia computadorizada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e até mais.